Pessoal, nós vamos aqui para mais um vídeo, tá? De resolução de itens. Aqui é o primeiro mini teste do programa Recomposição da Aprendizagem, onde eu vou gabaritar ele aqui, né? Para auxiliar aí na revisão de itens, né? Na resolução de itens. E aqui vocês têm a primeira questão, diz o seguinte: o valor de raiz de 11 é um número irracional. Esse valor está localizado entre os números naturais. E aí tem as alternativas. Então, para a gente resolver essa questão, a gente pode usar o seguinte raciocínio. Nós podemos pegar aqui o seguinte. Se eu pegar 1 ao quadrado, é 1. Se eu pegar 2 ao quadrado, dá 4. Se eu pegar 3 ao quadrado, dá 9. Ambos esses números são menores que 11, mas 9 já está próximo de 11, né? Então, eu posso pegar agora 4 ao quadrado, dá quanto? Dá 16. 11 está aqui, entre 9 e 16. Então, daí eu posso reescrever assim, ó. Raiz quadrada de 9 é menor que raiz quadrada de 11, que é menor que raiz quadrada de 16. O que acontece? Se o radical é o mesmo, né, o índice aqui é tudo 2, tá bom? Esse número, sendo menor que esse, então a raiz dele é menor que a raiz desse. E 11, por sua vez, 11 é menor que 16, então a raiz quadrada de 11 é menor que a raiz quadrada de 16. Como a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3, eu posso dizer que 3 é menor que raiz quadrada de 11, que é menor que a raiz quadrada de 16, que é quem? 4. Logo, raiz quadrada de 11 está entre 3 e 4. Resposta correta, o item C, a letra C. Ok? Então, esse é o gabarito da nossa primeira questão. Esse item 2, nós temos aí uma figura, onde ela representa os números 0, A, B e 1. Observe que o número, né, A e B estão entre 0 e 1. São maiores que 0, menor que 1. Como aqui a gente tem um trecho, né, de como se fosse o trecho da reta numérica, a gente diz que A é menor que B, porque B está à direita. E aí essa aqui, eu vou pegar aqui um papel para a gente fazer uma representação da seguinte forma. Considere que 0 é menor que A, menor que B, e B, por sua vez, é menor que 1, certo? Porque essa é a distribuição, ó, na reta. Eu tenho 0 e 1, e o A está aqui e B está mais ou menos aqui. Então, A menor que B e esse B é menor que 1. Daí, nós temos a seguinte forma. Vamos supor aqui, vamos fazer uma suposição. Se x for menor que 1, sendo que ele é positivo, se x for um número positivo e ele for menor que 1, então se você multiplicar esse número x por um número qualquer, vamos supor que você multiplica, vou pegar o próprio A vezes x, sendo que x é menor que 1. Então, eles sendo números positivos, porque aqui eu tenho 0 e 1, né? Então são números positivos. E esse x também sendo positivo, mas ele sendo menor que 1, ele estando aqui entre 0 e 1, essa multiplicação de A vezes x vai dar um número menor que A. Porque quando você pega um número positivo, multiplica pelo número entre 0 e 1, vai ser menor, o resultado vai ser menor que ele. Por exemplo, ó, se você pegar 4 vezes 0,5 é igual a 2. Observe que é menor que 4, porque esse número 0,5 está entre 0 e 1. Outro exemplo, se você pegar 0,5 vezes 0,6. 0,6, 5 vezes 6, 30. Só que tu tem duas casas decimais, então é 0,3 ou 0,30. Observe que esse número é menor que esse. Ele estaria entre 0 e 0,5,
tá certo? Então, analogamente, esse A vezes B, sendo B menor que 1, observe que lá na reta ele está entre 0 e 1. Então, quando você pegar A vezes B, esse A vezes B vai ser menor que A. Vocês concordam? Esses exemplos que nós vimos aqui. Se eu pego um número positivo, poderia ser um número inteiro também, tá? Mas eu multiplico pelo número entre 0 e 1, vai resultar em um número menor que o próprio, que esse que eu estou multiplicando. E aqui eu usei um exemplo, 4 vezes 0,5, que é um número como B, por exemplo, está entre 0 e 1, deu um resultado menor que 4. Então, quando você pega um número, multiplica por outro que está entre 0 e 1, vai dar um resultado menor ainda. Perfeito? Então, quando eu pego A vezes B, que B está entre 0 e 1, assim como ambos os membros, vai dar um número menor que A. Você pode imaginar assim, professor, por que você não relaciona B? Porque eu estou pegando aqui que A é o menor número entre eles. Quando eu multiplicar ele pelo número menor que 1, vai dar um número menor de que A. Ou seja, vai estar entre 0, está entre 0 e A. E aí você poderia, uma outra possibilidade também que eu vi nessa questão foi que você poderia dizer, trabalhar uma aproximação, aqui eu tenho 0,5. Se você observar na reta, aqui na figura, ó, B, ele está aproximadamente no segmento, entre 0 e 1, aproximadamente no meio aqui. Então vamos dizer que fosse 0,5 e que esse A fosse, sei lá, 0,3. Só um exemplo. Você poderia pegar ó, A igual a 0,3 e B igual a 0,5. E aí poderia fazer isso. É uma maneira, pessoal, de vocês chegarem à conclusão. Eu pego 0,3 vezes 0,5, 3 vezes 5, 15. Isso aqui vai dar 0,15. Por que 0,15? Porque eu tenho duas casas decimais. Observe que 0,15 é menor do que 0,3, porque aqui você tem 1/10 e aqui você tem 3/10. Até você pode arredondar aqui, aliás, acrescentar o zero, igualando as casas decimais, você vê que 15 é menor que 30. Então, daí você chega à confirmação que está entre 0, e A. Então, a nossa resposta, o nosso item aqui, qual letra? A letra B, entre 0 e A. Tá certo? Entre 0 e A é a nossa resolução. Partindo para a questão 3, aí nós temos a reta numérica e diz o seguinte: o número 11 quartos nesta reta numérica está localizado entre quais números na reta numérica o 11 quartos está? Pessoal, 11 quartos é positivo, então essa letra A dá para a gente descartar e a letra B. Por quê? Porque 11 quartos, se é um número positivo, ele não vai estar entre dois números negativos aí, né, consecutivos, tá? Nem está entre menos 4 e menos 3, nem está entre menos 2 e menos 1. Vamos analisar aí as outras três letras. Você pode ser bem prático nisso aqui, efetuando uma divisão. Você pega 11 dividido por 4. Quando você pega 11 dividido por 4, 3 vezes 4 dá 12, né? Então dá um número menor que 3, logo dá 2. 2 vezes 3, 8. Para 11, 3. Se eu quiser continuar, eu coloco vírgula, transformo aqui em centésimos, acrescentando zero. 30 dividido por 4 vai dar 7, porque 7 vezes 4, 28, para 32. Aqui já dá para mim verificar a resposta, só que eu posso até finalizar essa divisão que está perto. Acrescento um zero, transformando 2 décimos em centésimos. 20 dividido por 4 dá 5 e sobra zero. Então, 11 quartos é 2,75. Está entre quem? 2 e 3. Portanto, nossa resposta, item letra D. E agora vamos ao nosso próximo item. O item 4 diz assim:
Para cercar o terreno a seguir, Matias optou por colocar uma cerca que tem um custo de 3 metros aliás, de R$3 por metro linear. Pessoal, aí a gente tem um trapézio, né? A figura é um trapézio isósceles. Eu tenho aqui 8 e 8, a base menor 10 e a outra base 15. Como cada um metro desse aqui, ele custa R$3, e a gente quer saber o custo total, eu só preciso do perímetro, saber quantos metros de cerca e depois multiplicar pelo valor de cada um, né? Eu poderia até considerar um exemplo de função, né? O preço ser pago em função da quantidade de metros, né? Mas o que nós fazemos? Vamos calcular o perímetro. Perímetro vai ser igual a 15 mais 8 mais 10 mais 8, né? Medida dos quatro lados. Somando aí 15 mais 8, 23, 33, 41. Então ele vai precisar fazer 41 metros de cerca. E o preço total? O preço total, quanto que ele, né? Porque que a pergunta é o valor gasto para cercar todo o terreno. Então o que você vai fazer? Você vai pegar 41 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Então vai ser R$123, certo? R$123 é o custo dessa cerca. Então letra C. Perfeito? Deixa eu só... Vamos à próxima pergunta agora. Próxima pergunta diz o seguinte: seu Pedro é um senhor de 65 anos e cuida de sua saúde, não deixa de praticar sua caminhada. Por isso, todos os dias, ele dá 30 voltas. Esse 30 aqui é fundamental, importância a gente já destacar. 30 voltas em torno de uma praça em frente à sua casa. Se a praça tem medidas e formato como descritos na figura abaixo, podemos afirmar que seu Pedro percorre um total de quantos quilômetros por dia? Bom, como vocês veem aqui, a gente tem metros, né? E as alternativas têm quilômetros. Então é importante a gente lembrar disso aqui, que 1 km é igual a quantos metros? 1000 metros. É importante a gente lembrar disso aqui, ó. Mas aí a gente precisa do perímetro. Então, pessoal, é o seguinte, esse lado aqui, considerando que todos esses lados aqui são ângulos, né? Nós temos ângulos retos aqui, ó. Esse formato é ângulos retos, formato de L. É o seguinte, a gente pode usar duas situações aqui. Eu posso usar a ideia, quando tem um formato de um terreno em L, eu posso usar a ideia de completar um retângulo deslocando parte do perímetro. Se você for ver, se aqui são ângulos retos, se eu formar esse ângulo reto aqui, esse comprimento aqui é igual a esse bem aqui, ó. Ou seja, ele fecha esse lado. E esse espaço aqui, ó, é igual a esse bem aqui. Tá? Igual a esse. O que a gente pega? Esse lado vem para cá e esse vem para cá, eu tenho um retângulo. Aqui eu teria o quê? Daqui até aqui eu teria 20. E esse espaço aqui é igual a esse. Então aqui eu tenho 15, desse lado eu tenho 15, lá em cima eu tenho 20, aqui eu tenho 20. É uma maneira de resolver. Então eu teria 20 mais 15 mais 20 mais 15. 20 mais 15, 35. Aqui também dá 35, ó. Posso até fazer assim, 35 mais 35, igual a 70 metros. Então, quer dizer o seguinte, que a gente tem 70 metros aí. Quando a gente faz 70, ele dá 30 voltas, 3 vezes 7, 21. E aí eu tenho dois zeros, né? Ou seja, 30 vezes 70, 2.100. 2.100 metros. O que você faz? Você pega 2.100 dividido por 1000, que você vai encontrar 2. Aqui eu posso até cortar os zeros, ó. Fica 21 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 10, 20 para 21 sobra 1, vírgula, acrescenta aqui, 10 dividido por 10 dá 1. Então 2,1 km. No caso aqui nós temos a letra A.
Uma outra maneira, você pode fazer o seguinte, ó. Esse lado é 20. Aí esse lado é perpendicular a ele, aliás, paralelo a ele. E continua o restante aqui. Então aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 20 menos 6, que é 14. Esse lado aqui, ó, ele vem até aqui e ele continua aqui perpendicular, ou paralelo a 15. Então aqui, esse lado é 15 menos 5, ó. 15 menos 5. Aí o que você, se você fizer por esse lado, você vai fazer o que, ó? Você vai pegar, aliás, 20, aqui é 15 menos 5. Dá 10. O que você vai fazer agora? Pega 5, mais 14, mais 10, mais 6, mais 15, mais 20. Você vai encontrar os mesmos 70. E essa questão do L aqui, de completar o retângulo, é uma ideia que eu uso e que dá para você usar, porque quando a L e aqui os lados são perpendiculares, então você pode usar essa técnica de completar o retângulo que dá certo, funciona. Ok? Então vamos à próxima questão. Essa próxima questão, ela diz o seguinte: disponha os seguintes números na reta numérica. Raiz de 2, 11 quartos, 3,1, 1, menos 1 quinto e menos 3 meios. E aqui a gente está na reta numérica. Observe que aqui a gente já tem onde vai ficar cada um desses números, só precisamos tentar localizar. Esse bem aqui nós já fizemos na questão, em uma das questões, parece na questão 2. Mas aí, você pode estar fazendo aqui, de repente o aluno tinha errado lá, ele poderia tentar fazer aqui novamente. Então vamos ver aqui o seguinte: identificando a localização de cada ponto na reta numérica, é correto afirmar que menos 3 sobre 2 está entre menos 2 e menos 3. Bom, você pode estar fazendo a divisão, né? Vamos pegar aqui uma folha branca para fazer essa divisão. É o seguinte, ó. É menos, deixa eu ver aqui, letra A. Menos, você tem letra A, menos 3 meios. Então você divide 3 dividido por 2, vai ser igual a quanto? 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2 para 3, sobra 1. Posso transformar lá agora, né? Acrescenta a vírgula e bota um 0. Ficou 10. 10 dividido por 2, 5. Ou seja, é 1,5. Como lá é negativo, é menos 1,5. Menos 1,5 está entre menos 2. Entre menos 1 e menos 2. Tá? Entre menos 1 e menos 2. Aqui eu dou até uma dica. Você pode considerar o número positivo. Ó, se fosse 1,5, estaria entre quem? Entre 1 e 2. Portanto, como ele é negativo, está entre menos 1 e menos 2. A letra A não está correta porque está dizendo que é menos 2 e menos 3. Então, não está correto. Essa letra B, 11 quartos, nós já fizemos ela, né? Você pode dividir 11 dividido por 4, dá 2 e sobra quanto? 2 vezes 4, 8. Para 11, 3. Lá na divisão nós já acrescentamos a vírgula. Acrescentamos aqui um 0 transformando em décimos. 30 décimos dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 8. 7 vezes 4, 28 para 32. Posso transformar em centésimos. Divido agora, que dá 5. 2,75. Está entre 2 e 3. Só que aqui está dizendo que está entre 1 e 2. Então não é. A próxima, letra C, nós não vamos fazer cálculo, porque diz assim, ó, 3,1 está entre menos 3 e menos 4. 3,1 é positivo. Como que ele vai estar entre dois números negativos consecutivos? Negativo. Então, isso aí é falso. Letra D está dizendo que raiz de 2 está entre 0 e 1. Vamos ver? 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. Quando você pega 2 ao quadrado, dá 4. Opa, o 2 está entre 1 e 4. Então, a raiz dele vai estar aqui no meio. Ó. Isso eu quero dizer o seguinte, que 1 ao quadrado, como deu 1, é menor que 2, não é isso? E 2 é menor que 2 ao quadrado. Por outro lado, o que você pode dizer? Que raiz de 1, ó, raiz de 1 é menor que raiz de 2,
e é menor que raiz de 4. Logo, 1, que é a raiz de 1 mesmo, é menor que a raiz de 2, que não é exata, que é menor que 2. Parecido com o da raiz de 11, né? Então, 1 e 2 é a resposta, porque a raiz de 2 é maior que 1 e menor que 2. Logo, está entre 1 e 2. E aqui está dizendo que é entre 0 e 1. Logo, essa aqui também não é a que nós queremos. E menos 1/5, ó, menos 1/5 está entre 0 e menos 1. Vamos ver? Você divide, vou dividir aqui mesmo. 1 dividido por 5, dividido por... Estou sempre querendo botar a raiz quadrada, ó. 1 dividido por 5, 1 é menor que 5, então 0, e transformo ele em décimos. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Eu vou perguntar para vocês o seguinte. O resultado aqui de 1/5 é 0,2. Esse 0,2 está entre quais números? Seria entre 0 e 1. O 0,2. Por quê? Porque ele é maior que 0, menor que 1. Só que eu estou trabalhando é 1/5. Então, esse resultado aqui vai ser menos 0,2. Como eu falei para vocês, vocês podem pegar o caminho análogo. Se 0,2 positivo está entre 0 e 1, o menos, ele negativo no caso, menos 0,2 está entre 0 e menos 1. Na verdade, ele é esse número aqui, ó. Ele está bem aqui. E aqui é menos 1/5, que é 0 menos 0,2. É esse número aqui, entre 0 e menos 1. Então, resposta correta, letra E. Essa daqui é muito simples, é só contar. Vamos lá, vamos ver aqui. Um empresário encontrou uma logomarca para a sua empresa, como a figura abaixo. Aí nós temos a logomarca aqui, ó, no papel quadriculado, aí aqui tem a página no meio e tem essa área aqui, né, a logomarca. Sabendo-se que cada lado da malha quadriculada mede 1 centímetro, cada um espaçozinho desse aqui é 1 centímetro. Conforme indicado, né, a medida do contorno externo em destaque do desenho é, olha só, a medida externa, não é a interna, é a externa, então é essa aqui. Então a gente vai contar, ó. Só pegar aqui, a gente vai contando e já vamos marcando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Então, são 34 centímetros, letra D. O que você tem que ter cuidado é que você não vai contar, não é os quadradinhos do contorno, não. Aqui, o contorno, se você contar um quadradinho desse, 1, 2, 3, 4, 5, não é assim, 6, aí 7, não é. Você não vai contar os quadradinhos, vai contar os lados do quadradinho, ó, do contorno. Só o lado do quadradinho. Quantos ladinhos nós temos aqui, ó. Aqui, por exemplo, é um quadradinho, mas eu tenho esse lado faz parte do contorno e esse lado. Tem que ter o máximo de cuidado. Então, resposta aí, letra D. Então, a letra D. E vamos à última. Com o objetivo de construir um canteiro circular, o senhor Assis pega uma estaca, finca no solo e prende um barbante com 1,25 metros. Então, aqui, 1,5 metros de comprimento. É interessante para a gente. E diz o seguinte, que ele fincou, ó, é como se ele pegou aqui uma estaca e fincou aqui na terra. Aí pegou um barbante de 1,5 metros aqui, ó. Aliás, 1,25, né? 1,25 metros. 1,25 metros. Aqui é o barbante, o comprimento do barbante, 1,25. E aqui é a estaca. Seguido, o que que ele faz? Contorna a região limitada, limitando uma circunferência. O que que aconteceu? Ele fincou aqui, aí marrou, ele fincou a estaca, marrou o barbante aqui e esticou ele para cá. E aí ele fez o contorno aqui, ó,
ele contornou uma circunferência que é ao redor. Ele pegou esse barbante aqui e girou em torno da estaca, formando aí uma circunferência. Aqui eu estou fazendo na mão livre, né? Mas a circunferência, né? Ele contornou aqui e ele fez esse contorno. O que nos interessa aqui? Qual o comando? Para cercar esse canteiro, o senhor Assis comprará uma tela de arame no supermercado e esta deverá ter comprimento de quantos metros, pessoal? Dado, use π igual a 3,14. Nós vimos aí nas nossas revisões que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Então pronto. Quem é o R? O barbante. O barbante é 1,25. E o π já foi dado aqui, que é 3,14. Então você vai pegar, ó, o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 1,25. 1,25. E aí você pega esse vezes esse, é o dobro, né? 2 vezes 3,14 vai ser 6,28 vezes 1,25. Vamos montar essa continha aqui, que ela é meio chatinha para fazer. Ó. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. E 4, 14. Vai 1. 5 vezes 6, 31, 31. Beleza. Agora 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 4, 4 e 1, 5. 2 vezes 2, não, 2 vezes 6, 12. Por último, 1 vezes 8, a gente vai aqui para casa dos inteiros, né? 1 vezes 2 e 1 vezes 6. Vamos somar isso aqui. 0, vai dar 10, vai 1. E aí, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 5, 7, 7 mais 8, 15, vai 1. Aí 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2, 6, mais 2, 8. E aqui 1 mais 6, 7. Quantas casas decimais a gente tem aqui? 2 embaixo, 2 em cima, somando 4. Então eu conto 1, 2, 3, 4. 7,85 é o nosso resultado. 7,85 metros. Então nossa resposta aqui é a letra A. Bom, pessoal, perfeito, é isso, tá? Deixe aqui esse vídeo para vocês fazerem a correção desse mini teste, também para estudarem. E é interessante vocês praticarem e criar meios também de resolução para as questões de vocês, que muitas vezes você não lembra de uma regra e aí você pode montar alguma ideia, né, alguma estratégia de você chegar a um resultado. Pode usar por tentativas, tem questões que tem como usar tentativas e chegar a um resultado, tá bom? Então, crie suas estratégias também para resolução de itens. E pratique, porque o que vai exercitar o cérebro de vocês é a prática. Bons estudos, deixa o like aí e se inscreva no nosso canal. Valeu, obrigado.